Então tá, né? Maravilha, maravilha, Avante Lover de norte a sul do país. Você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito, amigo São Paulino, amiga São Paulina, seja muito bem-vindo. Este é o Avante Meu Tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, pode entrar, a casa é sua. Galera, há algum tempo que muitos de vocês me perguntam nos privados, nas redes sociais, me perguntam lá no grupo dos Avante Lovers, me perguntam aí nos meios de comunicação, né, que nós, aqui do Avante Meu Tricolor, temos com você, que é leitor, que é telespectador, que acompanha o nosso trabalho, e nos perguntam sobre a sucessão presidencial do São Paulo, né? Então todo mundo sabe, o Júlio Casares está aí no seu segundo ano do seu segundo mandato. Ano que vem, obrigatoriamente, pelo estatuto, ele vai ter que sair, vai ter que deixar o cargo, né? E muito se fala sobre quem poderá assumir a presidência do São Paulo no lugar de Júlio Casares. A gente tem um vídeo aqui muito completo da época da reeleição do Casares, onde a gente esmiuça lá naquela ocasião os principais favoritos, os principais concorrentes, e ele tem um título muito categórico, ele tem um título que soa até engraçado, né, porque as coisas se atualizam, né, as coisas mudam, o mundo gira, né. Ele tem um título que é A Vez de Belmonte, né, agora é com Belmonte, né, dando a entender da nossa parte que Carlos Belmonte, atual diretor de futebol, é o favorito absoluto. Era, então, o favorito absoluto para ser indicado pelo Casares para a sucessão, para ser o novo presidente do São Paulo. Muita coisa aconteceu desde a gravação daquele vídeo, já se passaram mais de um ano, né? Na verdade, quase um ano e meio, né? E o São Paulo, de lá para cá, piorou administrativamente, né? Piorou no sentido de não conquistar títulos, piorou no sentido de as contas ficarem mais desequilibradas do que já estavam, piorou no sentido de movimentações do Casares para tentar arranjar uma alternativa de poder dentro do clube, seja uma parceria com o Grego, seja solidificando o caminho para a implantação da SAF, e nós vamos falar disso nesse vídeo, temos que falar disso nesse vídeo, né? Afinal, faz parte também desse enredo, né? Desse enredo maluco que são, na verdade, as eleições lá do clube do Morumbi. Mas a gente vai tratar de tudo aqui, vai tentar dar um resumo do panorama, porque movimentações aconteceram, movimentações importantes aconteceram, passos importantes foram dados, e eu acho que o mais recente passo que a gente usou para abrir esse vídeo e para usar como ponto de partida para a explicação do cenário político atual do São Paulo, claro, dentro das minhas apurações, com quem eu conversei, com gente da oposição, com gente da situação, com gente muito ligada ao Casares, com gente que apoia o Casares, mas não gosta dele, por gente do grupo político do Belmonte, por gente do grupo político do Douglas Rotman, que está lá em Cotia agora, e é um elemento muito importante. Então a gente vai esmiuçar tudo aqui com calma, mas eu vou abrir como ponto de partida movimentos recentes que aconteceram no sentido de fritar, e esse é o termo, fritar, a imagem de Carlos Belmonte. Não é à toa. A gente vai contar tudo para vocês. Antes, vocês já sabem, né? A gente tem que pedir aqui um favor imenso para você que está aí do outro lado e assiste a gente, para que você deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, né, cara? Isso é uma de grande ajuda pra gente. Também compartilhe essa produção com toda a sua coletividade São Paulina. Manda aí nos grupos de WhatsApp, de Telegram, ajuda a gente a ser mais propagado e difundido nessa plataforma tão concorrida quanto é o YouTube. Se você quiser e se você puder, também eu peço encarecidamente que pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente o Avante Meu Tricolor. O QR Code, nosso QR Code está aqui na tela para você fazer a sua doação via Pix, mas você também pode virar membro do canal, só R$ 7,99 por mês. Como recompensa, você ganha o direito de entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde eu disse, né, no começo aqui do vídeo, que é da onde vem a maioria das dúvidas, a maioria das perguntas, né, sobre essa sucessão, sobre o processo sucessório. Muita coisa eu já conto lá do que eu sei de imediato, mas para você ter esse tipo de acesso, né, esse tipo de informação, trocar esse tipo de ideia,
vire membro, você vai entrar no nosso grupo lá e vai poder, além de colaborar aqui com a nossa causa. É muito importante, você sabe, jornalismo independente ele é muito difícil de ser feito. A gente não tem um grande grupo por trás, enfim. Então toda ajuda nesse sentido é válida. Tá ok? Então fica aí o convite. Se você não tiver dinheiro, não tem problema. Deixa o seu like, já ajuda demais. Se você quiser e se você puder, existem os mecanismos financeiros aí para ajudar o nosso projeto, o nosso portal, o nosso canal, enfim, a central multimídia Avante Meu Tricolor de notícias e noticiário do São Paulo em geral. Tá ok? Vamos lá então, vamos falar do projeto de sucessão do Casares. Já falei no começo do vídeo, mas só para reforçar, né, pelo Estatuto do São Paulo só é permitida uma reeleição ao presidente. Como todo mundo sabe, o mandato do presidente do São Paulo é de 3 anos. Né? Houve acusações de que houve um golpe, porque antes nem a reeleição era permitida, mas fato é que o Casares e os grupos políticos que o apoiam conseguiram mudar o estatuto para permitir a reeleição. Houve conversas para se permitir reeleições infinitas, eleições sem limite, para que o Casares, sim, de certa maneira, se perpetuasse no poder. Isso não foi para frente, isso morreu. A ideia morreu na manjedoura, né? E vamos usar esse termo antigo, porque, de fato, há uma disputa intensa internamente dentro do São Paulo para ver quem vai ser o próximo presidente. Então, antes de mais nada, é importante a gente ressaltar o seguinte: muito além de oposição e situação, existe, claro, né, como todo mundo sabe, a oposição do São Paulo hoje é muito fragilizada, as decisões do Casares e dos grupos políticos que o apoiam, 5 no total, passam sem precisar de aprovação, sem precisar de qualquer tipo de barganha com a oposição. Há um controle absoluto dentro do Conselho Deliberativo, há um controle absoluto dentro dos processos administrativos do São Paulo, né? Tá tudo dominado na mão do Casares e dos seus asseclas. Eu não gosto muito dessa palavra, e ela tem um teor pejorativo, mas ela cabe aqui, né? Asseclas seria apoiadores, seria entusiastas ou coisas do tipo. Não tem nenhum tipo de conotação negativa, tá? Deixando claro aí para quem é apoiador do Casares e porventura ficar ofendido. Então, a conjectura que a gente tem hoje, né, como eu disse, não vai surgir nenhum grande nome da oposição para tentar bater de frente com o indicado do Casares, e esse vídeo vai tratar muito de que talvez esse nome passe sem necessariamente ter a aprovação do Casares, né? Não existe isso, não existe esse cenário hoje, né? A gente vê aí que alguns dos principais nomes da oposição estão fora do clube, a gente vê que alguns dos principais nomes que seriam da oposição não se manifestam como sendo oposicionistas, no sentido de integrarem as chapas oposicionistas. Um exemplo muito claro aqui é o Fernando Casal de Rey, ex-presidente do São Paulo nos anos 90, é um cara que é contrário ao Casares, vota contra o Casares lá dentro do conselho, mas não dialoga com esse grupo que se assume oposicionista de fato. Ele é um cara independente, é um cara que age por conta própria e, pela trajetória política dele interna dentro do São Paulo, pela história dele dentro do clube, fica notório e fica visível que ele não se identifica com o Casares e com as pessoas que lá estão com o presidente. Então, via de regra, eu vejo muita gente aí falar, pô, vamos lançar o Casal Del Rey como candidato. O Casal Del Rey também já tá bem uma idade bem avançada, né? Não tem mais condições de talvez assumir um clube do tamanho do São Paulo. Então, esse preâmbulo é só para indicar que, na verdade, a disputa política passa pela situação, passa pelos 5 grupos políticos que sustentam o Casares no poder, que elegeram o Casares e que têm amplo domínio das ações dentro do Conselho Deliberativo, quanto da própria gestão em si como um todo. E isso, meu amigo, está gerando uma certa teia de interesses, onde mostra, por mais que, tá? Muitos colegas que eu admiro, um deles o Alexandre Zanqueta, que é um cara que tem muito, tem muito conhecimento das coisas internas do São Paulo. O próprio Zanqueta tenta fugir desse assunto, né? Toda vez que é perguntado,
diz que as coisas acontecem só em cima da hora, tal, tal, tal. Não, as coisas já estão acontecendo. O primeiro cenário aqui, e aí conversando com o título desse vídeo, com a thumb desse vídeo, pelo motivo pelo qual você caiu nesse vídeo, é que sim, está em vigor um processo de fritura do Carlos Belmonte. Aqui a gente não toma juízo de valor, a gente não vai falar se o Belmonte merece ou não estar no cargo de diretor de futebol, mas o fato é que hoje o São Paulo tem um diretor de futebol e ele chama-se Carlos Belmonte. Né? Então, o viés desse vídeo ele é informativo, não opinativo. E aí o fato é que muita gente lá dentro do São Paulo tá tentando fritar o Belmonte da forma que der. Dois indícios foram muito bem claros, foram muito visíveis aí nos últimos dias. O primeiro, que eu já mencionei aqui num tabelinha com o Márcio, e que eu falei, foi quando eu anunciei que eu ia gravar um vídeo sobre o assunto, foi o vídeo do Henrique Gomes, o Baby, o principal líder da torcida independente, a maior organizada do São Paulo, comentando a visita dele ao CT da Barra Funda, a ida dele e de outros integrantes da Independente ao CT da Barra Funda, né? Onde ele detalha o que aconteceu. E me chamou muita atenção, né? Eu digo isso lá no Tabelinha com o Márcio, e disse isso no grupo dos Avante Lovers, o fato do nome do Marco Aurélio Cunha ser citado muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Sempre com a prerrogativa de atacar o Belmonte, sempre para transparecer a opinião da principal torcida organizada do São Paulo de que talvez o Carlos Belmonte não seja um diretor de futebol tão competente assim e que na visão da organizada e de seus principais líderes, o Carlos Belmonte não tem condições de se manter no cargo como diretor de futebol do São Paulo. Não à toa, né? Eu já volto no assunto Marco Aurélio Cunha, mas a gente precisa fazer um prefácio aqui, um pós-fácio aqui, que é dizer que não à toa, depois da reunião que aconteceu no sábado, antes do clássico contra o Santos, antes do clássico contra o Santos, não, perdão, antes do empate com o Cruzeiro, perdão, errei. Não à toa, o Belmonte correu antes do jogo contra o Cruzeiro para dizer que o Zubeldia estava garantido. E essa era uma das principais, se não a principal, exigência da Independente, falar, olha, já que vocês estão fechados com o Zubeldia, vai lá e encerra essa especulação toda, encerra esse assunto de uma vez por todas. O Belmonte atendeu a Independente. E por que o Belmonte atendeu a Independente? Tem a ver com essa postura da Independente de virar crítica ao trabalho de Carlos Belmonte, de culpar Carlos Belmonte por todas as balécias do time de futebol profissional do São Paulo. Né? E a citação ao Marco Aurélio Cunha não foi à toa. O Marco Aurélio Cunha foi durante muito tempo aí a principal figura de oposição do São Paulo. O Marco Aurélio Cunha, que todo mundo lembra, trabalhou no futebol profissional do São Paulo nas gestões do Marcelo Portugal Gouveia e também do Juvenal Juvencio. Ele que é genro, né? Era genro, né? Porque o Juvenal Juvencio faleceu, mas ele era genro do Juvenal Juvencio e acabou brigando feio com o Juvenal Juvencio, aquela história do terceiro mandato, tudo, né? Depois ele sai como candidato a vice-presidente da chapa do Calil Abdala, que eles acabam tirando a candidatura antes da eleição do Carlos Miguel Aidar, quando o Juvenal Juvencio deixa, né? E é um desafeto notório e público do atual presidente do São Paulo, Júlio Casares. Chegaram a bater boca ao vivo no Mesa Redonda, um programa da TV Gazeta, né? Com troca de ofensas, uma baixaria. Aquilo ali foi uma baixaria e os dois envolvidos no episódio reconhecem isso, admitem isso e sabem que foi uma baixaria, né? Então o fato é que quando a Independente vem e cita o nome do Marco Aurélio Cunha, Marco Aurélio Cunha é esse que teria sido indicado como candidato na última eleição, todo mundo lembra, o Casares foi reeleito numa eleição sem concorrentes, ele não teve concorrente para disputar com ele, né? Seria o Marco Aurélio Cunha, a oposição queria lançar o Marco Aurélio Cunha, mas o Marco Aurélio Cunha preferiu não só não sair candidato, como largar a sua cadeira no Conselho Deliberativo. O Marco Aurélio Cunha é um cara muito pressionado dentro do São Paulo, né? O Marco Aurélio Cunha é um cara que, inclusive, não é bem visto pela própria Independente. Tem toda aquela história dele ter cantado o hino do Santos, de ter filhos santistas, enfim, de ter sido sócio do Santos. Todo mundo sabe que o Marco Aurélio Cunha trabalhou no Santos, como médico esportivo que foi, como trabalhou no Bragantino, trabalhou em outras equipes, trabalhou na CBF, inclusive. Não sei se procedem essas denúncias, também não é o
o motivo da gravação desse vídeo, mas o fato é que a Independente e o Baby, principalmente, falam isso a todo momento. Então, quando o Baby joga o nome de um desafeto do presidente, um desafeto público e notório do presidente, e mais ainda, cita ele como exemplo de um bom diretor de futebol para atacar o Belmonte, a coisa fica muito clara que o alvo está desenhado na testa do Carlos Belmonte já pela própria organizada. Hoje, né, nós estamos gravando esse vídeo na sexta-feira, né, saiu uma entrevista lá do presidente do Conselho Deliberativo de São Paulo, Olten Ares de Abreu Júnior, ao UOL Sport, ao meu amigo Éder Trazinski. Um abraço pro Éder. E me chamou muita atenção, tá? Nós vamos subir essa matéria no Avante Meu Tricolor, talvez no momento que você estiver assistindo esse vídeo, essa matéria já esteja no ar, já esteja publicada, mas me chamou muita atenção o fato do Olten tornar público, revelar ao Éder a informação de que o São Paulo encerrou o primeiro trimestre desse ano, 2025, com um prejuízo maior do que tinha registrado no mesmo período no ano passado. Então, só pontuando, né? O São Paulo, que encerrou 2024 com o maior prejuízo de sua história, isso mesmo se você corrigir valores aí de gestões antigas, de décadas passadas, o maior prejuízo já registrado pela história do São Paulo foi no ano passado. E aí o Olten Ares de Abreu vai numa entrevista para um jornalista, o Éder no caso, e torna público que o buraco, mesmo com o fundo de investimentos, mesmo com o teto de gastos, o São Paulo não conteve a sangria, né? O São Paulo aumentou a sua dívida, de certa maneira, né? Esses números, em algum momento, vão se tornar públicos, a gente está indo atrás para tentar ter acesso a eles, mas, gente, assim, o presidente do Conselho Deliberativo, teoricamente, um aliado político, como é o Belmonte, por que é um ataque ao Belmonte? Porque o Olten Ares deixa muito bem claro que os gastos foram impulsionados pelo futebol profissional. E essa ideia não é só dele, tá? Não é só dele. Eu vou contar aqui algo que o Avante Meu Tricolor apurou com muito cuidado aí nos últimos dias, né? Com muita parcimônia, mas o fato é de que há um consenso entre os conselheiros do São Paulo, um consenso na ideia, né, geral dos conselheiros do São Paulo, de que a dívida, perdeu-se o controle da dívida por conta dos gastos do futebol profissional. O futebol profissional gasta muito e entrega pouco. Há muita insatisfação dentro do Conselho de São Paulo em relação à venda de jovens promessas pelos valores pelas quais elas foram vendidas. Por exemplo, o William Gomes, né, que saiu aí por menos de 10 milhões de euros para o Porto, né? Tudo isso vem gerando uma fritura no nome do Carlos Belmonte, né? Por enquanto, não dá para cravar que é por motivos eleitorais, não dá para cravar que é por motivos puramente para se definir quem vai ser o sucessor do Casares, né? Lá a partir de 2027, mas o fato é que isso vem acontecendo a um ponto que aí, conforme revelou o meu amigo, né, jornalista Jorge Nicola, revelou num vídeo dele gravado essa semana e revelou também no blog dele lá no portal R7, gerou até um bate-boca lá do Belmonte com alguns conselheiros que eram seus aliados. São pessoas de grupos políticos ligadas ao Casares, mas que não são do mesmo grupo político do Carlos Belmonte, que levaram essa acusação, entre aspas, para ele, e houve um bate-boca, houve um momento ali de quase... claro, é um eufemismo, tá? Quase troca de sopapos, né? Mas é claro que foi uma discussão bem enérgica, bem feia. Então, já são vários cenários. No final do ano passado, todo mundo lembra, quando o PVC veio com a história que o futebol profissional do São Paulo era contra o fundo de investimentos, aquilo ali gerou um burburinho gigantesco, né, que o futebol não foi consultado para se definir o teto de gastos e tudo. O Gabriel Sá, meu amigo lá do Arquibancada Tricolor, chegou a cravar que o Carlos Belmonte caiu do cargo. E claro, gente, aqui não tô atacando o Gabriel Sá, não é esse, a gente tem uma informação, eu mesmo também já cravei várias coisas aqui que não aconteceram, né? Todo mundo lembra aí várias, mas assim, o fato é que de fato a informação do Gabriel Sá tinha sentido naquele momento, havia uma pressão enorme para que o Carlos Belmonte deixasse o cargo, e o Casares bancou.
e o Casares segurou. E aí o tempo foi passando e esses novos episódios voltam a trazer luz sobre o Carlos Belmonte, sobre a situação dele interna dentro do São Paulo. Muito dificilmente o Carlos Belmonte manteve a herança política dele dentro do clube para sair candidato a presidente. Isso é algo que a gente já pode cravar, inclusive, né? Então, quando a gente vê esse tipo de movimentação, a gente vê esse tipo de cenário, e aqui eu não estou falando que as pessoas informaram o PVC e o Gabriel Sá por segundas intenções, que o Baby falou que falou por segundas intenções, ou seja, falando bem claro, amando de alguém, não, ou que o Outen também falou que falou amando de alguém com interesse por algo, não, é pura e simplesmente assim, uma insatisfação interna muito grande dentro do São Paulo com Carlos Belmonte, com a gestão Carlos Belmonte no futebol. Basicamente, como eu disse, a culpa das contas terem ficado descontroladas, da dívida ter aumentado e do São Paulo se ver numa situação em que vai precisar realmente da parceria com o Grego para sair do buraco ou colocar em prática o plano de SAF para que as coisas comecem a caminhar lá dentro, de fato, tudo isso está sendo, a culpa de tudo isso está sendo jogada nas costas do Carlos Belmonte. Então, de uma maneira bem direta aqui, de uma maneira bem... E aí entra a parte um pouco opinativa do vídeo, eu acho que sim, tem a ver com questões eleitorais. Carlos Belmonte, como a gente fala naquele nosso vídeo de 1 ano e meio quase atrás, ele era a principal figura, depois do título da Copa do Brasil, depois do título da Supercopa, né, um título da Copa do Brasil inédito, título da Supercopa em cima do rival Palmeiras, né, um São Paulo que vendeu o Beraldo pelo valor que vendeu, São Paulo que perdeu o treinador para a seleção brasileira. Então o Carlos Belmonte estava na crista de uma onda em que certamente ele seria o candidato natural à sucessão do Casares. Isso já é uma tecla que a gente vem batendo há muito tempo. E a gente revelou no Avante Meu Tricolor já há algum tempinho que o grupo político do Carlos Belmonte, que era contrário à manobra, à mudança no estatuto para permitir a reeleição do Casares, voltou atrás com a promessa vaga do presidente de que ele seria o indicado em 2026. Isso hoje parece um cenário muito difícil de se acontecer, falando de forma bem clara e objetiva, né? A gente viu algumas informações serem pinceladas da imprensa nos últimos tempos, né? Uma delas de que o Casares, isso é um fato confirmado para mim, por mais de uma fonte, o plano do Casares é voltar à presidência do São Paulo em 2029 para ser o presidente no ano do centenário. Teoricamente, seria o presidente que iria inaugurar o Morumbi reformado. A gente já sabe que isso também muito dificilmente vai acontecer, porque o projeto KW Torre está cada vez mais subindo no telhado, está muito difícil de avançar. Nós vamos gravar um vídeo aqui no canal sobre essa questão da reforma do Morumbi, como que anda, e está muito difícil disso avançar, está muito difícil disso ser concretizado. Mas se o plano do Casares, de certa maneira, é estar na cadeira de presidente no ano do centenário, ele precisa de alguém para tampar esses 3 anos aí que tem até a eleição, né, de 2029. Então, assim, já o pessoal já do Tricolor da Web, que é um site ligado aos grupos de oposição e que dá muita informação a respeito dos bastidores dos políticos do São Paulo, já revelaram que o nome que o Casares quer a partir de agora é o do Outen Ares de Abreu, do próprio presidente do Conselho Deliberativo. Que existe uma resistência por alguns problemas particulares que vieram à tona envolvendo ele, né? Ele que é um cara, uma pessoa muito gente boa, muito legal, sempre me tratou muito bem, o Outen, eu gosto muito do Outen, mas o Outen, de fato, fez algumas coisas que fez, né, e que acabaram sendo flagradas e amplamente divulgadas por pessoas da oposição, incluindo o próprio Tricolor na Web. Não vou entrar aqui em juízo de valor se foi uma atitude correta do Outen, se foi uma atitude correta dos oposicionistas. O fato é que vida particular, cada um tem a sua. O que interessa é do clube para dentro, né? Até porque se for também pesquisar a minha, vai achar um monte de coisa que eu não quero que venha à tona. Vamos ser sinceros, todos nós temos nossos esqueletos no armário. Pela simpatia que eu tenho com o Outen, eu achei que foi um pouco de golpe baixo. Mas o Outen também tem questões de saúde, né? Tem uma saúde muito fragilizada, um cara que tem aí problemas muito graves. Também não sei se seria o caso de ser um nome ideal. Existe também toda uma prerrogativa em torno do nome da ex-mulher do Casares, a Mara Casares,
que foi a conselheira mais votada, né, nas últimas eleições e que é diretora do social lá do lado do Dedé e que, de certa maneira, estaria tudo em casa, né? Porque, conforme eu explico naquele meu vídeo de 1 ano e meio atrás, é importante a gente deixar claro que o Casares em si, ele não tem um grupo político muito bem definido. O Casares é meio que um outsider, é meio que um cara que está em todos os lugares ao mesmo tempo sem estar em lugar nenhum, se é que deu para você entender. E esse vídeo eu estou fazendo uma força descomunal para não fazer paralelo com política brasileira, porque eu não quero polêmica nesse vídeo, tá? Tá bom? Vamos deixar claro isso, tá? Sem paralelos aí com a política verdadeira do país, do estado ou da cidade. Vamos se ater aqui ao São Paulo para a coisa não descambar. Mas o Casares é basicamente... o grupo político do Casares é formado pelo Ontem e formado pela Mara. Então, natural que esses dois nomes surjam como os candidatos favoritos para ele, para tentar essa manobra. E, novamente, manobra aqui não é no sentido pejorativo da palavra. É uma manobra, né, de colocar um presidente para que depois ele volte no centenário. Existe também, claro, as questões que já foram amplamente divulgadas, né? De que o São Paulo planeja realmente uma SAF, planeja implantar uma SAF, para quê? Para não necessariamente vendendo para outra pessoa, mas para ter Júlio Casares como CEO ali, algo que foi feito, por exemplo, no Fortaleza, né? Onde o Marcelo Paz se tornou presidente vitalício, porque se tornou o CEO, porque o clube virou uma SAF, para acabar um pouco com a pressão política na tomada de decisões ou na disputa de poder. O Casares vê isso com muito bons olhos. O Casares é muito próximo do Marcelo Paz. Já foram brigados muito, agora estão muito amiguinhos por conta da Libra, por conta da LFU, das questões de venda de direitos de televisão de campeonato brasileiro. Então, o Casares olhou para esse modelo de negócio, esse modelo que aconteceu no Fortaleza, e se interessou, e ficou interessado, vamos dizer assim. O problema é que o Casares precisa convencer os grupos políticos que o suportam, né? Que o suportam no sentido de apoiar, tá? Não suportam no sentido de aturar. É importante a gente ficar deixando as coisas bem claras nesse vídeo, né? Porque muita gente quer virar presidente do São Paulo. O próprio Dedé do Social é um que quer ser presidente do São Paulo. O Dedé que é do grupo político do Douglas, lá de Cotia, que é o grupo político hoje mais forte dentro do São Paulo. Passou o grupo político do Belmonte. O grupo político do Belmonte deu uma esfacelada nos últimos tempos. Muita gente debandou pro lado do Dedé, né? O Dedé conseguiu, vamos dizer assim, atrair muita simpatia de muita gente por conta... o Douglas. Por conta do trabalho em Cotia, desses jovens que subiram agora pro profissional, do título da Copinha, do título da Copa do Brasil Sub-20, da reformulação que foi feita lá na parte... de aparelhagem, né, de departamento médico, de refis lá de Cotia. Então o Douglas conseguiu atrair muita simpatia, desculpa, das pessoas pro nome dele, pro grupo político dele dentro do São Paulo. Né? O Belmonte perdeu alguns aliados pro Douglas nesse sentido. Existe uma disputa tácita, né? Não é uma guerra fria, não é uma disputa aberta, né? As pessoas não se xingam e não se batem, não é isso. Mas existe sim uma disputa para ver quem vai ficar mais perto ali do poder e principalmente do favoritismo de eleger o próximo presidente de São Paulo. Por isso, esse plano do Casares de ter uma SAF ilusória, vamos dizer assim, com o próprio clube social sendo o dono da maioria das ações, com o próprio clube social tomando as decisões, mas sem a figura política, sem a bagagem política, teoricamente uma gestão mais técnica, né, com ele de CEO, esse plano não tem muita força. Então, inevitavelmente, o Casares já sabe. O Casares que andou aí trabalhando, já pensando no futuro, né, montou produtora com o Boninho, né, quase virou presidente da Libra, é o cara mais forte, é o cara que é presidente da Associação Nacional de Clubes, então é um cara que é favorito aí da Leila, por exemplo, para tomar a dianteira aí numa Liga Nacional de Clubes, é um cara que vem dando passos importantes na unificação das duas ligas, é importante a gente dizer isso, né? O Casares hoje ele é um dos principais manda-chuvas do futebol brasileiro, vamos dizer assim. Então uma aliança muito grande lá com o Edinaldo Rodrigues da CBF, com a federação agora está um pouco rompida por causa dos erros de arbitragem, das notas, da guerra de notas, mas o fato da Federação Paulista ter corrido para responder o São Paulo nas suas reclamações foi um indicativo muito claro do poder de bastidores, pelo menos de capital político para ele, não vou falar como a instituição São Paulo como um todo, né, mas para ele pessoalmente, para o Casares, como figura política do futebol brasileiro, teve uma importância muito grande
Casares realmente está surfando na crista da onda. Então ele andou ciscando nesses terrenos todos, né, para, vamos dizer assim, ocupar o seu tempo enquanto ele não é presidente, porque realmente o plano é ele ser presidente no ano do centenário. E sim, com a possibilidade da SAF ficando cada vez mais difícil de ter algum tipo de aprovação interna lá, né, porque é um debate que está comendo solto lá no Conselho nesse momento, sobra essa alternativa de encontrar alguém que tope ficar 3 anos para que ele volte no centenário. A gente falou isso, muita da coisa que a gente falou nesse vídeo já está 1 ano e meio atrás lá. Você pode voltar 1 ano e meio atrás, resgatar o nosso vídeo e você vai ver, vai ver que já estava muito lá, que a própria oposição do Casares viria de gente do grupo dele, viria de gente que o sustenta no poder, porque, de fato, criou-se um vácuo aí sucessório, criou-se um vácuo de sucessão, né? Só pra você ter uma ideia, teve gente falando até do filho do Casares, né? Coitado do Julinho lá, né? Porque, pô, o Julinho tá participando vai lá em reunião com o prefeito, junto com o Casares, né? Mas o Julinho hoje não é nem conselheiro, né? Não tem como, né? Não tem como ele furar a fila, né? Existe um estatuto ainda a ser seguido, a não ser que o Casares consiga reverter isso. Mas o fato parece muito mais plausível essa indicação do tampão do Casares por 3 anos para que ele volte no centenário do que necessariamente ou ele implantar uma SAF ou ele realmente abrir mão e sair do São Paulo, enfim, ficar lá no conselho só e tocar a sua vida, seja na Libra, seja na CBF, seja na federação, seja como deputado, como senador ou como sócio do Boninho. O futuro é dele, ele faz o que ele quiser. Então, assim, me parece também muito plausível de que o grupo político do Belmonte foi contra todos esses planos, né? E que, de certa maneira, existe aí um projeto de poder, e de novo aqui, tá? É uma coisa personalista dos caras. Eu não tô falando que é um projeto de poder pro São Paulo, é um projeto pro São Paulo a longo prazo. Projeto de poder dos caras para que ficassem 6 anos na cadeira de presidente. Então, muito provavelmente com o Carlos Belmonte sentando nela, né? Então, não é à toa, tá? Não é à toa. Quando a organizada vem, relembra o Marco Aurélio Cunha, que hoje está comentarista lá da TV Bandeirantes, né? O Marco Aurélio Cunha, né? Inclusive, ele tinha ido trabalhar em algum clube, não lembro qual, agora virou comentarista, né? E o próprio Marco Aurélio Cunha, a gente aqui está aberto, né? O Marco Aurélio Cunha que não me atende, não responde meus WhatsApps, ele atende minhas ligações, né? Não sei o motivo. Pô, fico triste, hein, doutor? Você sempre me tratou muito bem, desde a época que eu cobri a Câmara Municipal de São Paulo, o senhor era um vereador, né? Mas, enfim, para organizar, relembrar o Marco Aurélio Cunha lá no passado, cara, e é um nome, como eu disse, hoje uma pessoa meio que não grata dentro do São Paulo, né? É sinal que, de fato, a frigideira do Belmonte está mais do que quente. O óleo está fritando em cima do Belmonte, e o Belmonte precisa entregar, ele fala integrar, né? Entregar, desculpa, a garganta já tá falhando, 32 minutos de vídeo. Prometo que os vídeos vão ser mais curtos, é uma briga minha pra tentar fazer vídeos mais curtos, mas se vocês gostam de vídeo longo também, deixa aí nos comentários. Quero saber sua opinião aí, se tá tudo bem aí pra vocês também. Põe aí o vídeo rolando e vai fazer outra coisa, né, cara? Vai lavar uma louça, de repente, né? Sei lá, né? Então, gente, o fato é isso, né? A frigideira tá queimando, né? O Belmonte vai ter que mostrar resultado, e assim, eu não sei até quando ou até que ponto o Casares vai manter o Belmonte lá no cargo. Não sei. Sinceramente falando, não sei. Tenho muitas dúvidas acerca do poder de bastidores que o Belmonte tem ou já teve algum dia. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. É algo para a gente ficar de olho aí. Como eu disse, esses movimentos recentes da Independente e do Outem me chamaram a atenção, né? E a gente tem que acompanhar de perto a nossa função aí, né? Como jornalista, não é mesmo? Pessoal, é isso então, tá? Eu espero ter traçado um panorama completo para vocês aí, tá? A gente não é um assunto que não morreu, é um assunto que a gente vai continuar falando, a gente vai continuar em cima. A gente vai gravar vídeo da dívida, que eu prometi aqui, vai gravar vídeo da SAF, que eu prometi aqui, e principalmente vídeo da reforma do Morumbi, que estamos devendo, trazer para vocês um panorama atualizadíssimo de como anda, como que tá,
Vamos trazer isso, vamos trazer tudo para vocês aqui, né? Deixa eu acertar o microfone aqui, já vou segurar, porque reclamaram do áudio no outro vídeo, né? Então aqui eu tô falando, ó, pertinho do microfone já para não ter problema, né? Em breve vai chegar um equipamento novo aqui que eu comprei graças a vocês que ajudam o canal. Então, em breve vai ter equipamento novo aqui, vocês vão ficar chocados com a qualidade do áudio a partir de agora. Mas enquanto isso, é o que nós temos, é isso. Vamos segurar o microfoninho perto aqui para não ter dor de cabeça. Tá certo, pessoal? Boa sexta-feira, bom final de semana. A gente volta aqui, eu falando só do pós-jogo, né? Contra o Ceará, o jogo no sábado. São Paulo com as reservas, vamos ver o que acontece, tá? Vamos gravar o pós-jogo naquele estilo Avante Meu Tricolor, sem ficar falando lança a lança, fazendo um panorama tático geral da partida, da postura do São Paulo dentro de campo. Vocês estão gostando, tá dando um bom retorno aí. Obrigado a todo mundo. E que deixa o like, que se inscreve no canal. Continuem fazendo isso, tá, gente? É muito importante. A gente tem muito. No nosso número de inscritos só aumenta, né? As visualizações ainda não estão no patamar que a gente gostaria. Não tô falando aqui de algo de 500 mil views, mas vamos fazer essa forcinha aí para que juntos a gente chegue aí nos 500 views por vídeo ou coisas do tipo. A nossa parte aqui nós estamos fazendo. Estamos gravando vídeo todo dia, a gente prometeu e tá cumprindo, tá certo? Já sabe também, se puder, ó, vai chegar um equipamento novo, vocês veem, ó, a iluminação, como tá, a câmera topzera agora, então, pô, se puder aí, faz o Pix, ajuda o Avante Meu Tricolor, tá certo? Beijo do gordo, tchau, gente. A gente volta então amanhã com o pós-jogo de São Paulo e Ceará. Enquanto isso, continuem, opa, o português tá falhando, hein? Continuem lá acessando o Avante Meu Tricolor, www.avantemeutricolor.com.br, com todas as notícias aí de bastidores aí do São Paulo Futebol Clube. Tchau!